Avião é o transporte mais seguro que existe. Você já ouviu isso 1000 vezes e é verdade. Só que tem um detalhe que muda tudo. Existe um tipo de avião que voa pelo Brasil todos os dias, muito mais do que você imagina, e ele foge completamente dessa estatística. Os motivos que derrubam esses aviões vão de uma falha escondida dentro do motor até o instante em que o próprio cérebro do piloto passa a enganá-lo no ar. E nós vamos desvendar tudo isso hoje. Mas antes de começar, deixa seu like e se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Número 1. A ilusão matemática do número absoluto. 470 vítimas fatais. É esse o número de pessoas que perderam a vida na aviação privada do Brasil desde 2015. Esse grupo responde pela maior parte das mortes em acidentes aéreos do país, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. E o cenário recente piorou. Só em 2024 o Brasil registrou 58 vítimas na aviação privada, mais do que a soma dos 2 anos anteriores juntos. Para entender esse volume de quedas, o primeiro passo é separar dois mundos que funcionam de formas muito diferentes e que não podem ser confundidos. De um lado está a aviação comercial, as grandes companhias aéreas, aquelas que levam passageiros nos voos do dia a dia. Esse setor tem um nível altíssimo de redundância. Redundância em aviação quer dizer ter sistemas de reserva. Se uma peça falha, outra assume na mesma hora. Por isso, esses aviões têm vários motores, sistemas elétricos duplicados e voam sempre com 2 pilotos na cabine. Em 2024, a aviação comercial do mundo inteiro fez 40 milhões e 600 mil voos. A taxa de acidentes foi de 1,13 para cada milhão de voos, ou seja, um acidente a cada 880 mil voos. E do total de acidentes, apenas 7 foram fatais no ano inteiro. Os dados são da entidade internacional que reúne as companhias aéreas. Do outro lado está a aviação geral, que é o foco da nossa investigação. Ela segue outro conjunto de regras e reúne praticamente todo avião que não é de companhia aérea. E cada tipo tem uma função bem diferente. Tem o monomotor particular, aquele avião pequeno de um motor só, usado para viagens curtas, para lazer ou para chegar a lugares que estrada nenhuma alcança. Tem o bimotor das empresas de táxi aéreo, que faz voo fretado sob encomenda, ligando cidades sem linha comercial e levando de executivos a turistas. Tem o jato executivo, mais veloz, usado por empresas e por quem precisa cruzar o país a trabalho. Tem o avião experimental, muitas vezes montado pelo próprio dono, como um projeto de hobby. Tem as aeronaves de instrução dos aeroclubes, onde os futuros pilotos aprendem a voar. E tem a imensa frota agrícola, os aviões que pulverizam pesticida e adubo por cima das lavouras, peça fundamental do agronegócio brasileiro. O que cria a sensação de que cai avião pequeno toda hora no Brasil é, antes de tudo, uma questão de tamanho. O Brasil tem a segunda maior frota de aviação geral do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E esse tamanho todo não é por acaso. Ele foi puxado pelas distâncias continentais de um país com poucas estradas boas, pela força do agronegócio no centro-oeste e pela logística do petróleo e do gás. Só em 2024 essa frota cresceu 5,75%, principalmente pela venda de jatos e de aviões a turbo-hélice, segundo a associação do setor. Quando você coloca milhares de aviões voando todo dia por regiões remotas, o número total de acidentes acaba subindo junto. O painel de dados oficial da Força Aérea mostrou que em 2025 o Brasil chegou a registrar um acidente aéreo a cada 2 dias. Ainda assim, as associações do setor fazem uma ressalva importante. Quando você compara o número de acidentes com os milhões de horas que esses aviões
passam de fato voando, o risco por hora de voo se mantém mais estável. Ou seja, a conta não é só quantos aviões caem, e sim por que a corrente de segurança se rompe. E, quando um avião pequeno falha, o primeiro elo a ceder costuma estar dentro do motor. 9 de abril de 2026, um avião monomotor decola de uma pista em Londrina, no Paraná. O voo parecia seguir normalmente, mas poucos minutos depois de sair do chão, o motor começa a apresentar problemas graves. A potência cai, a hélice perde força e o avião já não consegue mais se sustentar no ar. Sem motor, a aeronave começa a perder a altura rápido. O piloto olha o terreno lá embaixo, encontra uma grande plantação de milho, alinha o avião e consegue pousar no meio da lavoura. Todos a bordo sobrevivem. Nem sempre dá tanta sorte e nem sempre existe um milharal macio bem na hora. O caso de Londrina mostra na prática o maior motivo de acidentes na aviação geral brasileira. Entre o começo de 2021 e o fim de 2024, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, levantou as causas das ocorrências. O problema que mais apareceu tem um nome técnico bem simples: falha de motor. Sozinha, essa causa liderou o ranking nacional, com 63 acidentes em apenas 4 anos. E isso se repete com força nos dados regionais de longo prazo. Em Minas Gerais, uma ampla pesquisa com os números do CENIPA contou 781 ocorrências em 10 anos. Dessas, a falha ou o mau funcionamento do motor foi a causa principal em 322 casos. Nenhuma outra categoria chegou perto disso no estado. Mas na mecânica, dizer que o motor parou é como dizer que a pessoa teve febre sem explicar a infecção que provocou aquilo. Os relatórios de segurança mostram que é raro o motor quebrar sozinho por defeito de fábrica. Muitas vezes, a investigação aponta para combustível misturado com água ou sujeira por causa de um abastecimento mal feito. Outro problema comum é deixar a manutenção para depois. Cada avião tem uma espécie de caderneta de saúde, com peças que precisam ser trocadas a cada tantas horas de uso. Quando o dono do avião adia uma troca dessas para economizar, a manutenção deixa de prevenir o problema e passa a só remediar quando já é tarde. E a conta chega no pior momento possível, em pleno voo. E aí que entra a diferença mais importante. Um grande jato comercial continua voando tranquilo se um dos motores apagar, porque tem outro para assumir. Já um monomotor, por definição, só tem um motor. Quando ele para, o avião vira praticamente um planador de metal pesado e a sobrevivência passa a depender só da habilidade de quem está pilotando. O motor é uma ameaça que não dá para ver. Mas a aviação geral no Brasil enfrenta um segundo risco, e esse é bem visível. Está no chão, nos lugares onde esses aviões precisam pousar. A aviação também é moldada pela geografia. Setembro de 2023, um avião do modelo Embraer Bandeirante, de uma empresa de táxi aéreo, tenta pousar em Barcelos, no interior do Amazonas, levando turistas para uma pescaria. Chove forte e a visibilidade está péssima. Na hora do pouso, alguma coisa dá errado. O piloto aborta a descida e tenta arremeter, que é subir de novo para fazer uma nova tentativa. Mas o avião acaba caindo antes de chegar à pista. Nenhuma das 14 pessoas a bordo sobrevive. O CENIPA abriu investigação para apurar a causa exata, mas desde o início, o mau tempo e a dificuldade de pousar naquela pista apareceram como fatores centrais. Casos assim ajudam a entender o segundo maior motivo de acidentes na aviação geral do país, a excursão de pista. O nome é técnico, mas a ideia é simples. É quando o avião sai da pista, seja pela lateral, seja pela ponta, sem conseguir parar a tempo.
No mesmo período de 4 anos, levantado pela ANAC, esse tipo de ocorrência gerou 51 acidentes com danos sérios e mais 42 incidentes graves. E, na maioria, não é questão de azar, é questão de margem para operar. Pensa na aviação comercial. O piloto desce rumo a um aeroporto asfaltado de 3.000 metros com torre de controle, rádio o tempo todo, radar e medição precisa do vento na entrada da pista. Se está chovendo, ele sabe exatamente quanta água tem sobre o asfalto. Agora pensa na aviação geral. Ela não voa só para os grandes aeroportos. Em fazendas perdidas no meio do Mato Grosso, o avião agrícola decola e pousa em faixas curtas de terra batida ou de grama, do lado do galpão de adubo e pesticida. Na Amazônia, onde os rios fazem o papel das estradas, pistas curtas e sem asfalto são muitas vezes a única ligação entre uma cidade pequena e a capital, Manaus. O problema de operar sem uma torre de controle por perto é que a margem para errar é praticamente nula, não existe. O piloto não recebe aviso em tempo real se o vento mudar de repente, bem na aproximação, e tem um cálculo decisivo antes de cada voo: o peso e o balanceamento, isto é, quanto o avião está carregando e como esse peso está distribuído dentro dele. Se esse cálculo sai errado, com mais carga ou mais combustível do que o avião consegue frear, o risco se multiplica. O avião desce mais pesado do que devia, toca numa grama ainda molhada da chuva da manhã, os pneus perdem aderência, o peso empurra a máquina para frente e o avião não consegue frear a tempo. Ele desliza para além do fim da pista e bate em cercas, barrancos ou no mato fechado. O estrago no avião costuma ser enorme, mas existe ainda um terceiro fator e ele é diferente dos outros dois. Aqui a máquina continua inteira e quem entra em colapso é a percepção do próprio piloto. Esse terceiro fator é a perda de controle em voo. Ele aparece em menos acidentes do que a falta de motor e a saída de pista. Foram 48 entre 2021 e 2024. Mas quando acontece, é quase sempre fatal. Só essa categoria respondeu por 76 vítimas no período. A explicação para esse número de vítimas tem a ver com os limites do corpo humano lá em cima. A maioria desses acidentes acontece quando o tempo fecha. O avião está voando sob regras de voo visual, ou seja, o piloto seguia pela janela, usando o horizonte como referência. Aí, de repente, ele entra numa situação chamada de voo por instrumentos. A visibilidade some por completo e ele passa a depender só dos aparelhos do painel para saber onde está. É o que acontece quando o avião entra num nevoeiro denso ou no meio de uma nuvem de tempestade. Bem, nesse momento, o piloto perde a referência do mundo lá fora e o corpo humano não foi feito para voar às cegas. Dentro do nosso ouvido, existem pequenos canais que controlam o senso de equilíbrio. Sem enxergar o horizonte para confirmar, em poucos segundos, esses canais começam a se enganar. Eles mandam para o cérebro a informação falsa de que o avião está reto e nivelado, quando, na verdade, ele já começou a inclinar para um dos lados sem o piloto perceber. É isso que provoca a chamada espiral da morte. Achando que está só perdendo altura em linha reta, o piloto puxa para trás o manche, o controle que comanda o avião, parecido com um volante, para tentar subir. Só que esse gesto instintivo não levanta o nariz do avião, ele apenas fecha ainda mais a curva e joga um peso enorme sobre a fuselagem. O avião mergulha cada vez mais rápido, girando numa espiral apertada em direção ao chão. A desorientação é tão forte que muitas tripulações chegam ao momento do impacto sem entender em que posição o avião realmente está.
Esse é o ponto mais trágico do chamado fator humano. As investigações de acidentes esbarram na decisão do piloto repetidas vezes, principalmente na aviação privada, em que ele decide sozinho, sem um copiloto ao lado para questionar e segurar uma escolha arriscada. Em 2021, um amplo levantamento divulgado pelo portal G1 mostrou que os aviões de uso particular respondiam sozinhos por mais de 40% dos acidentes aéreos na década. No mesmo período, os aviões de táxi aéreo, que já seguem regras um pouco mais rígidas, ficaram com menos de 7% do total. O peso da decisão solitária fica evidente. Um caso conhecido ajuda a enxergar essa mistura entre ambiente e erro humano. O acidente de 2021 com um avião bimotor que levava a cantora Marília Mendonça em Minas Gerais. O relatório oficial do CENIPA concluiu que o piloto não seguiu o padrão de aproximação prevista para aquela pista. Mas o mesmo relatório apontou uma falha grave que não era do piloto. O avião voava baixo e bateu de frente num cabo de transmissão de energia. Essa ideia de responsabilidade dividida é justamente a base da segurança aérea moderna no mundo todo. Procurar um único culpado não salva vidas, e é por isso que o Brasil montou um sistema em que descobrir a causa técnica de um acidente e apontar um responsável na justiça são tarefas de instituições diferentes. O órgão da Força Aérea que entra em ação para isolar a área do acidente, examinar peças em laboratório e recolher os gravadores de voo é o CENIPA. E ele trabalha sob uma regra que não se negocia. O CENIPA não existe para apontar culpados, nem para punir ninguém na esfera criminal ou civil. Essa investigação técnica no Brasil segue uma norma específica da Força Aérea, a NSCA 3-13. Ela deixa claro que a comissão técnica só atua para prevenir novos acidentes. O relatório final reúne tudo o que contribuiu para a ocorrência, avalia o lado operacional, que inclui o tempo e as decisões humanas, e avalia o lado material, que busca defeitos de projeto ou de fabricação. Tudo isso vira um documento público, que termina com uma lista de recomendações de segurança. A lógica do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CIPAER, é baseada em confiança. O raciocínio é direto. Se a investigação servisse para punir, como um tribunal, o piloto que sobreviveu ou o mecânico da oficina iam esconder informações para não serem presos. E sem os dados reais, o sistema não aprende nada. Sem aprender, o mesmo erro de manutenção volta a acontecer com outra equipe no mês seguinte. É por isso que as doutrinas de aviação ensinam o piloto a cuidar primeiro do avião e dos passageiros. O que foi treinado no manual precisa falar mais alto do que o pânico na hora da emergência. Agora atenção, essa lógica de prevenção não quer dizer que um desastre com várias vítimas fique impune no Brasil. Quer dizer apenas que existem dois trabalhos correndo em paralelo. Enquanto os técnicos da Força Aérea remontam as peças do motor destruído no laboratório, a responsabilização na Justiça corre por fora, num inquérito separado conduzido pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil. A polícia trabalha sob as regras do processo penal. Ela colhe depoimento para descobrir se houve intenção de errar ou descuido. A punição serve à justiça e à indenização das famílias. Já o relatório técnico serve a quem ainda vai voar amanhã. É um equilíbrio delicado que tenta dar conta de um setor que só tende a crescer. A aviação geral vai continuar crescendo no Brasil, puxada pela economia real. As fazendas vão precisar de mais aviões de pulverização para dar conta das safras. Novos polos de negócios longe dos grandes centros vão pedir jatos rápidos. Mais helicópteros vão fazer o trajeto até as plataformas de petróleo no mar. Com mais tráfego,
No céu, as regras de formação de pilotos encaram um desafio enorme: preparar o ser humano para o perigo real de pilotar um monomotor no meio do mau tempo. E hoje, segundo a imprensa e associações ligadas à aviação, como a Abravoo, essa preparação é bem desigual. Nas grandes companhias aéreas, o treinamento pesado em simuladores que recriam tempestades e panes elétricas é obrigatório para ser contratado. Já na aviação particular, para algumas categorias e modelos menores, a exigência é menos rigorosa. Nem sempre o piloto precisa cumprir as mesmas horas de simulador. O resultado é que alguns pilotos podem enfrentar o pior do tempo amazônico ou das serras do sul com uma experiência construída quase toda na teoria ou só em dias de céu azul. Nenhum pedaço de metal cai do céu só por azar. Um cabo sem sinalização, uma manutenção deixada de lado ou um cálculo de peso errado debaixo de chuva são falhas isoladas, mas quando elas se juntam lá em cima, o último recurso de sobrevivência vira a mão e o preparo de quem está nos comandos ali na frente do avião. Pesquisadores brasileiros encontraram concentrações altíssimas de terras raras no interior do Rio Grande do Sul e não foi achado de sorte. Foi resultado de anos de estudo de um consórcio de universidades gaúchas, liderado pela UFSM, do professor Marcelo Barcelos da Rosa, junto com a UFRGS, onde trabalha a geóloga Luísa Caon, e a Unipampa. A área fica no centro do estado, num eixo entre as cidades de Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Bagé. A riqueza está guardada principalmente num tipo de rocha chamado carbonatito, conhecido justamente por concentrar esses elementos. Os cientistas já mapearam vários pontos na região e o que animou todo mundo foram os números. Em alguns desses pontos, a concentração de terras raras é parecida com a de áreas de mineração da própria China, que exploram esses metais há anos. Tem até um detalhe curioso e quase poético. Os elementos aparecem em tanta quantidade no solo que foram detectados numa planta nativa, a carqueja. Os pesquisadores usam ela como um dedo duro natural. Onde a carqueja acumula esses metais, é sinal de que o chão embaixo é rico. Mas aqui é preciso pisar no freio e separar a empolgação dos fatos, porque essa histeria já rendeu manchete exagerada. Rolou por aí que a jazida gaúcha teria 6 vezes mais terras raras que a China. O número real medido pelos pesquisadores é que o solo dali tem concentrações até 9 vezes maiores que as de outras regiões do próprio Brasil, e não da China. Em relação à China, o que eles dizem com os pés no chão é que o potencial é promissor e comparável ao de áreas chinesas. Já é muita coisa, mas está bem longe de o Brasil superou a China. E tem outro ponto importante. Isso ainda é uma descoberta de pesquisa, não uma mina pronta. Os estudos seguem pelo menos até o fim de 2026, avaliando se dá para explorar e a que custo. Por enquanto, o que existe ali funcionando de verdade é uma operação de fosfato da empresa Águia Fertilizantes, que começou a produzir em Lavras do Sul em maio de 2026, com planos de chegar a Caçapava do Sul em 2027. Ou seja, o tesouro parece estar lá, falta saber se e como dá para tirar do chão. Agora, por que essa descoberta mexeu com todo mundo? Rapidão, para quem chegou agora, terra rara, apesar do nome, não é assim tão rara. Vários desses elementos são mais comuns na crosta do que o ouro. O difícil nunca foi achar e sim separar e purificar, um processo caro e sujo. E o motivo de todo esse desejo cabe numa palavra: ímã. Algumas terras raras, como neódimio, fazem os ímãs mais fortes que existem. E ímã forte é o coração de quase tudo que se move ou gera energia hoje. Do motorzinho que vibra o seu celular ao carro elétrico, da turbina eólica aos data centers que alimentam a inteligência artificial
e até caça, submarino e míssil de precisão. São as vitaminas da tecnologia. Aparecem em pouca quantidade, mas sem elas a indústria moderna trava. E é justamente por isso que um depósito grande fora da China vira notícia no mundo inteiro, porque terra rara não é só um metal a mais no chão, é um pedacinho de quase tudo o que a gente chama de futuro. Quem controla esse recurso tem a mão no pescoço da indústria alheia. E hoje, quem controla é basicamente um país só, o que transforma uma descoberta no interior gaúcho numa peça de um tabuleiro bem maior. E esse país é a China, que domina a cadeia das terras raras de um jeito quase absoluto. Ela responde por algo entre 60% e 70% da mineração mundial, mas o número mais assustador é outro. Controla por volta de 90% de todo o refino, a etapa difícil de separar os elementos, e mais 90% da fabricação dos ímãs prontos. Traduzindo, mesmo quando outro país tira a terra rara do chão, quase sempre ainda precisa mandar para a China para transformar aquilo em algo útil. É um gargalo com um dono só. Como ela chegou aí? Décadas de investimento, sim, mas também aceitando pagar um preço que os outros fugiram, o ambiental. Separar terra rara gera resíduo tóxico e até radioativo. E por anos a China assumiu essa sujeira enquanto o Ocidente preferia comprar pronto e barato. Só que esse controle virou arma. Em 2025, no meio da queda de braço comercial com os Estados Unidos, a China apertou 2 vezes as regras de exportação justamente dos materiais que o mundo mais precisa, chegando a exigir licença até para produtos fabricados fora do país que levassem terra rara chinesa dentro. O baque foi tão grande que os dois lados fecharam uma trégua, com a China suspendendo por 1 ano as restrições mais duras. Mas o recado já estava dado. Quando quer, ela fecha a torneira. De repente, ficou escancarado o tamanho da dependência do carro elétrico, da energia limpa, da inteligência artificial e até das armas dos rivais. E o mundo saiu correndo atrás de qualquer fonte que não passasse por Pequim. É aí que o Brasil entra na conversa. E entra por uma porta e tanto, porque tem uma ironia enorme nessa história. O Brasil já é dono da 2ª maior reserva de terras raras do mundo inteiro, atrás só da China. São cerca de 11 milhões de toneladas reconhecidas oficialmente, algo como 15% de tudo que existe no planeta. Em teoria, deveríamos ser uma potência nesse mercado. Na prática, o Brasil quase não produz nada. Por quê? Pelo mesmo motivo que trava o mundo todo. Ter o minério no chão é só o começo. O difícil, o caro e o estratégico é o refino. E essa parte praticamente só a China faz em grande escala. O Brasil, por décadas, não montou essa indústria, não teve estratégia e ficou com um cofre lotado que não sabe abrir. Só que o vento virou a favor do Brasil. Com a briga entre Estados Unidos e China esquentando, o mundo quer com urgência terra rara que não dependa de Pequim, e o Brasil virou um dos nomes mais cobiçados da fila, estável, com reserva gigante e fora da rivalidade direta. Em 2026, os governos brasileiro e americano já sentaram para negociar minerais críticos com compromissos de financiamento que passam de $500 bilhão. E o Brasil tem batido numa tecla certeira. Qualquer acordo precisa incluir refino em solo brasileiro para não repetir o velho erro de exportar riqueza bruta e comprar de volta o produto caro. A descoberta no Rio Grande do Sul cai bem no meio desse momento e pode ser a faísca para transformar o país de dono de um cofre trancado em um jogador de verdade. E se você curte entender como essas disputas por recursos moldam o mundo, fica a dica: A Guerra dos Chips, do Chris Miller. O livro conta como outro material estratégico, o semicondutor, virou o centro da queda de braço entre as potências, numa história que parece filme de espionagem. É o pano de fundo perfeito para entender o que está rolando agora com as terras raras.
O link está na descrição, viu? Mas nenhuma dessas decisões é simples, porque toda terra rara vem com um custo escondido ou ambiental. Extrair e separar esses elementos é um dos processos mais sujos da mineração. Para soltar um pouquinho de terra rara, é preciso revolver muita rocha e usar produtos químicos pesados, gerando resíduos ácidos e muitas vezes material levemente radioativo por causa de elementos como tório, que vem de carona. Mal feito, isso contamina a água, solo e a saúde de quem vive por perto. Foi esse custo que a China topou pagar e que o Ocidente fugiu, e é ele que agora divide o Rio Grande do Sul. De um lado, há quem veja na mineração uma chance de emprego, desenvolvimento e protagonismo para o Estado. Do outro, ambientalistas e comunidades locais alertam para o risco de abrir uma mina dessas numa região de agricultura pecuária e nascentes de água. E tem um detalhe que pesa: a própria geologia que ajudou a mapear a riqueza já veio a público pedir cautela, lembrando que, feito de qualquer jeito, o Brasil corre o risco de criar mais um desastre ambiental na linha do que o país já viu com barragens de mineração. Quem conhece o assunto por dentro é justamente quem mais pede calma. E essa é a grande contradição da nossa época. O mundo mais verde, movido a energia limpa e inteligência artificial, depende de um material que só se consegue com mineração bem pesada. Não dá para ter o imã do carro elétrico sem mexer no chão. A pergunta que fica é desconfortável. Vale a pena sujar um pedaço do território gaúcho para abastecer o futuro limpo do resto do mundo? No fim, o que estava escondido no interior gaúcho é bem mais que um punhado de metais. É uma peça de poder num momento em que o mundo inteiro implora por alternativas à China. O tesouro parece estar lá. A dúvida é o que o Brasil vai fazer com ele. E você, o que você acha que deveríamos fazer? Correr para explorar e virar protagonista ou ir com calma por causa do peso ambiental disso aí? Existe um paradoxo histórico acontecendo agora. A geração Z, que hoje tem entre 14 e 29 anos, possui o maior potencial de renda da história. Movimenta cerca de 9 trilhões de dólares por ano no mundo e projeções de mercado indicam que esse número pode passar de 70 trilhões até 2040. Mas, ao mesmo tempo, é a geração que menos consegue comprar um carro, financiar uma casa ou confiar que terá uma aposentadoria. Hoje, você vai entender o que aconteceu com o dinheiro e por que a vida adulta ficou inacessível no mundo todo. Se você olhar para os dados macroeconômicos, as coisas parecem funcionar. O Brasil fechou 2025 com um desemprego de 5,1%, o menor patamar da série histórica. E até entre os jovens de 18 a 24 anos, a taxa caiu para o piso da série, 11,4%. Só que repare nesses números. Mesmo no melhor mercado de trabalho já registrado, o desemprego jovem segue mais que o dobro da média nacional. E, principalmente, o emprego que esse jovem consegue não compra a vida adulta. Isso trava o primeiro marco da vida adulta, sair da casa dos pais. Estudos demográficos indicam que uma parcela altíssima dos brasileiros entre 20 e 34 anos segue morando com a família ou em dependência financeira, porque a renda média da geração Z, que trabalha, orbita os R$ 2.400 por mês. Nas grandes capitais, isso mal cobre o aluguel e as contas básicas de uma pessoa solteira. E o carro, o segundo marco clássico da independência, virou luxo. O 0 quilômetro mais barato do Brasil já passa dos R$ 70 mil. Mais de 2 anos de renda integral de um jovem médio sem gastar um único centavo com mais nada. O problema não é só arrumar emprego, é o que o salário compra. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o salário real dos jovens brasileiros ficou praticamente estagnado na última década.
enquanto a inflação acumulada no período bateu a casa dos 70%. O jovem ganha a mesma coisa, mas a vida ficou quase o dobro mais cara. O resultado é que os marcos da vida adulta estão desaparecendo. Um levantamento do Censo americano mostrou que, em 1975, cerca de 45% dos jovens atingiam os 4 marcos clássicos até os 30 anos: sair da casa dos pais, arrumar emprego, casar e ter filhos. Na década de 2020, esse número desabou para cerca de 28%, e a maioria atinge, no máximo, os marcos econômicos. E no centro da frustração está a casa própria. Pesquisa do setor imobiliário apontam que a geração Z é a que mais deseja comprar um imóvel. Quase 50% sonham com a chave na mão, só que cerca de 47% não tem dinheiro nem para a entrada e 65% não tem prazo nenhum para conseguir. É a geração que mais quer e a que menos pode. Para entender como a matemática parou de fechar, precisamos voltar 5 décadas. Tudo começa em um domingo, 15 de agosto de 1971, quando o presidente americano Richard Nixon foi à televisão e anunciou que o dólar deixaria de ser trocável por ouro. Até ali, o mundo operava sob o Acordo de Bretton Woods, de 1944. As moedas dos países eram atreladas ao dólar e o dólar era atrelado ao ouro, na taxa fixa de 35 dólares por onça. Era um freio. Pense num fliperama em que o dono só pode vender fichas se tiver uma barra de chocolate no cofre, garantindo cada uma. O ouro era o chocolate. O dólar era a ficha. Ao quebrar esse padrão, Nixon liberou os Estados Unidos e, na sequência, os governos do mundo todo para criar sem precisar de ouro guardado como garantia. E os efeitos no Brasil foram brutais. Em 1968 e 1973, vivíamos o milagre econômico, com o produto interno bruto crescendo acima de 11% ao ano, só que bancado por dívida externa barata. Quando o dinheiro sem lastro gerou inflação nos Estados Unidos, o Banco Central americano respondeu com o choque Volcker, elevando os juros de forma brutal. Como a dívida do Brasil era em dólar e os juros dela subiam junto com os juros americanos, ela explodiu. O milagre acabou. O país quebrou e entrou na década perdida. Foi aí que os pais e avós da geração Z enfrentaram o próprio inferno, a hiperinflação. Entre 1980 e 1994, o dinheiro derretia. A inflação anual passou de 100%, cruzou os 200%, encostou em 2.000% em 1989 e chegou a cerca de 2.500% em 1993. As pessoas corriam ao supermercado no dia do pagamento porque na manhã seguinte os preços já tinham subido e muito. Em menos de uma década, o Brasil teve 6 moedas: cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real, até chegar ao real em julho de 1994. A hiperinflação traumatizou as gerações mais velhas. A geração Z herdou as consequências estruturais do mundo pós-1971, onde o dinheiro perde o valor de forma silenciosa e constante. Existe uma explicação econômica documentada de por que a vida encarece para o trabalhador e enriquece quem já tem bens. O conceito tem quase 300 anos e foi formulado no século XVIII por Richard Cantillon, um banqueiro irlandês que estudou a chegada massiva do ouro das Américas à Europa no século XVI e percebeu que ninguém via. O dinheiro novo não chega para todos ao mesmo tempo. O efeito Cantillon funciona como uma fila de padaria.
Quando o Banco Central injeta dinheiro na economia, ele entra pelo sistema financeiro. Grandes fundos, bancos e investidores são os primeiros da fila. Eles compram terras, imóveis e ações antes de os preços subirem. Quando o dinheiro finalmente chega ao trabalhador em forma de reajuste salarial, ele é o último da fila. E o padeiro, vendo muita gente com dinheiro e pouco pão, já aumentou o preço. O salário sobe, mas o pão, os imóveis e as ações subiram primeiro. Economistas de diversas correntes apontam essa dinâmica como um dos motores da desigualdade desde os anos 1970. Quem só tem salário corre atrás do próprio rabo. E no Brasil é ainda mais grave. O relatório global de riqueza do banco suíço UBS, com índice de Gini de riqueza acima de 0,8. Quanto mais perto de 1, mais desigual. A fila do pão aqui é uma das mais cruéis do planeta Terra. Se Cantillon explica a teoria, o mercado imobiliário brasileiro mostra a prática. Entre os anos 80 e o início dos anos 90, a hiperinflação travou o crédito imobiliário de longo prazo. Afinal, ninguém financia uma casa em 30 anos com a moeda perdendo valor em 30 dias. Com o Plano Real, a partir de 94, a moeda ganhou confiança e o crédito ressurgiu, e então veio a janela de ouro. Entre 2004 e 2014, o Brasil viveu o seu maior boom imobiliário. O país vendia soja, minério e petróleo para a China como nunca. Os juros caíram, a classe C entrava no consumo e o governo lançou em 2009 o Minha Casa, Minha Vida. O acesso ao financiamento explodiu. Antes de 2004, o crédito imobiliário era uma fração minúscula do produto interno bruto. Com a economia estável, os bancos passaram a dividir grandes quantias em prazos de décadas e a parcela da casa coube no orçamento de milhões de brasileiros. Como construir? Leva anos, a demanda disparou na frente da oferta e os preços explodiram. Os dados do índice FIPE-ZAPA e da ABCIP mostram valorização real estratosférica no período, muito acima da inflação. Quem comprou apartamento no começo dos anos 2000, exatamente os pais e avós da geração Z, fez um negócio espetacular. Compraram barato e viram o patrimônio multiplicar. É por isso que você escuta nos almoços de família a frase: compre imóvel, é o melhor investimento que existe. Era verdade para a janela deles. Só que os ciclos mudaram. Entre 2014 e 2020, recessão, crises políticas e pandemias, os imóveis estagnaram ou perderam da inflação. E de 2020 a 2025, os preços apenas empataram com ela. A tese que a geração Z enfrenta é essa: eles não entraram no mercado com os preços baixos de 2004. Entraram herdando o preço de pico inflado em 2014, com um salário que não acompanhou o salto. É chegar na festa depois que ela acabou e ter que pagar a conta dos copos quebrados. A casa dos pais custa hoje um valor que o filho não consegue aprovar no banco. Se você está entendendo como todas essas peças econômicas se encaixam e afetam o seu bolso, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal Top 10. Isso ajuda o YouTube a entregar mais documentários investigativos como este para você. Além da casa, a geração Z vê outro alicerce desmoronar: a aposentadoria. A Previdência brasileira é um regime de repartição. Não existe poupança individual com o seu nome no INSS. É um pacto entre gerações. Os jovens de hoje pagam os aposentados de hoje e a próxima geração deverá pagar por eles. Esse pacto depende de dois pilares: mais jovens do que idosos e jovens ganhando o suficiente para sustentar a arrecadação. Os dois
estão ruindo. De acordo com o IBGE, a fecundidade despencou de 2,32 filhos por mulher em 2000 para 1,57 em 2024. E as projeções apontam cerca de 1,44 na década de 2040. O mínimo para manter a população estável é 2,1. Estamos abaixo da linha de reposição há mais de uma década e a janela do chamado bônus demográfico, uma multidão de jovens sustentando relativamente poucos idosos, está se fechando diante dos nossos olhos. Em poucas décadas, a pirâmide etária do Brasil vai se inverter. O choque nas contas públicas é direto. Em 2025, a despesa total da Previdência passou pela primeira vez de R$ 1 trilhão por ano, com um rombo de 317 bilhões só no INSS. O regime dos trabalhadores do setor privado, somando os regimes dos servidores, o buraco consolidado passa dos 400 bilhões. As despesas praticamente dobraram em uma década. Para parte da geração Z, o raciocínio é automático: descontar o salário todo mês para um sistema que, na percepção deles, não pode pagar nada quando chegar a vez deles. Esse desencanto é o combustível do último estágio dessa crise. Niilismo vem do latim nihil, nada, conceito popularizado no século XIX pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Aplicado ao dinheiro, o niilismo financeiro é a conclusão de uma geração inteira de que o caminho convencional, estudar, trabalhar, guardar, já não entrega o que prometia, e isso não é exclusividade brasileira. Na Coreia do Sul, o fenômeno ganhou o nome de Hell Joseon, ou Inferno Joseon, referência à dinastia que governou a península por mais de 5 séculos numa rígida sociedade de castas, sem mobilidade social. A juventude usa o termo para dizer que, por mais que estude, nunca sairá do lugar. Não por acaso, a fecundidade do país flutua na casa de 0,7 filho por mulher, a menor do planeta, pressionada ainda pelo movimento 4B. 4 nãos em coreano: não namorar, não casar, não ter relações e não ter filhos. Na China, os jovens adotaram o tangping, deitar-se, a recusa silenciosa à hipercompetição. No Japão, o isolamento extremo é o hikikomori, e os jovens sem perspectiva formam a Satori Sedai, a geração resignada. E no Brasil? O nosso sistema ganhou rosto, as bets. Para o jovem que olha um apartamento de R$500 mil com um salário de R$2.000, guardar R$100 mil por mês na poupança parece piada. A aposta deixa de ser entretenimento e vira tentativa desesperada de mobilidade social. O raio-x do investidor da Ambima mostra o avanço ano a ano. Em 2025, cerca de 17% dos brasileiros relatavam apostar. Entre a geração Z, 27%. Entre os millennials, 22%. A geração mais nova lidera disparada. O endividamento acompanha. Em 2025, o Brasil bateu o recorde de negativados na série histórica da Serasa. E na ponta jovem, a plataforma Limpa Nome registrou alta de 49% nas renegociações de dívidas entre 18 e 25 anos, com cerca de 1,5 milhão de acordos fechados em apenas 7 meses. E o dinheiro das apostas compete até com a educação. Levantamento de 2024 da ABMES com a Educa Insights identificou que cerca de 34% dos potenciais alunos adiaram ou desistiram da faculdade porque a matrícula escoou para as plataformas. E a matemática do cassino é implacável. Um estudo de economistas do Itaú, com base na balança de pagamentos do Banco Central, mostrou que os brasileiros enviaram 68,2 bilhões de reais às plataformas em 12 meses e sacaram de volta 44,3 bilhões. De cada R$3 apostados, cerca de 2 retornam. A diferença, na casa dos 24 bilhões por ano, vai para a caixa de empresas quase
todas sediadas no exterior. Existe ainda uma versão mais sofisticada desta fuga, os mercados preditivos, como Polymarket e Kalshi, onde se compram contratos de sim ou não sobre eventos reais, e os escândalos já começaram. Na semana anterior à captura de Nicolás Maduro por forças americanas, no início de janeiro de 2026, uma conta recém-criada no Polymarket apostou cerca de $33 mil na saída do venezuelano do poder. Com a captura confirmada, o usuário embolsou quase $410 mil, 12 vezes o valor investido. Em abril, o Departamento de Justiça americano indiciou Gannon Van Dyke, sargento das Forças Especiais de 38 anos, que participou do planejamento da própria operação, acusado de usar informação confidencial para lucrar. É apontado como o primeiro caso de uso de informação privilegiada em um mercado preditivo. O risco é tão grande que as proibições se espalharam. A França baniu o Polymarket no fim de 2024, seguida por outros países europeus. No Brasil, a Resolução 5.298 do Conselho Monetário Nacional, publicada em 24 de abril de 2026 e em vigor desde 4 de maio, proibiu no país as apostas em contratos sobre eventos como eleições, esportes e entretenimento, e o Ministério da Fazenda solicitou à Anatel o bloqueio de 27 plataformas, incluindo Polymarket e Kalshi. No fundo, essa busca por atalhos de alto risco esconde um adoecimento. Pesquisas de saúde apontam que cerca de 65% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos relatam sofrer de ansiedade, contra uma média nacional na casa dos 45. E o DataSUS registra crescimento estratosférico nos atendimentos por ansiedade entre adolescentes na última década. Eles olham para a matemática convencional e veem que a conta simplesmente não fecha. A geração Z não está desistindo por preguiça, ela está reagindo a um sistema global cujos incentivos mudaram. A inacessibilidade da vida adulta não é um delírio, é uma matemática documentada. O futuro ainda depende de escolhas coletivas, econômicas e de políticas públicas. Se uma bomba destruiu Hiroshima em 1945, por que a cidade vive hoje com mais de 1 milhão de habitantes? E se em Chernobyl nunca caiu uma bomba, por que a zona permanece abandonada quase 40 anos depois? Essa pergunta parece lógica, mas é enganosa. Hoje, vamos explicar essa diferença usando apenas física nuclear e dados históricos. Para entender por que um local se recuperou e o outro permanece uma zona de exclusão, precisamos primeiro corrigir um erro conceitual que fundamenta grande parte da desinformação moderna. No senso comum, a energia nuclear é quase sempre associada a uma nuvem em formato de cogumelo. Mas, na física de partículas, a fissão nuclear é apenas um processo básico. A forma como essa energia se manifesta, seja como uma explosão devastadora ou como uma fonte de calor controlada, depende inteiramente de como a engenharia organiza esse processo. E essa distinção é um consenso científico estabelecido há mais de 80 anos. Em dezembro de 1938, na Alemanha, os químicos Otto Hahn e Fritz Strassmann estavam realizando experimentos. Eles bombardearam átomos de urânio com nêutrons, e o resultado não fazia o menor sentido químico. Encontraram vestígios de bário, um elemento muito mais leve. Sem saber interpretar a anomalia, Hahn escreveu para Lise Meitner, brilhante física teórica austríaca que havia fugido da Alemanha nazista meses antes por ser judia. No Natal daquele ano, na Suécia, Meitner e seu sobrinho, o também físico Otto Fritsch, conseguiram resolver o mistério.
eles perceberam que o núcleo do urânio havia se partido ao meio. Lise Meitner e Otto Frisch acabaram de descrever pela primeira vez na história o mecanismo da fissão nuclear. E o detalhe mais importante mudaria a humanidade. Ao medir as massas antes e depois da divisão, ela notou que uma minúscula fração de massa simplesmente desaparecia. Para onde ia essa massa? A resposta estava na famosa equação formulada por Albert Einstein 3 décadas antes, em 1905. E igual a mc². A massa perdida havia se convertido diretamente em energia pura. Para um único átomo de urânio, a quantidade é irrisória, mas em um bloco contendo trilhões de átomos reagindo simultaneamente, o resultado é a maior fonte de energia densa já acessada. A partir da fissão, a engenharia seguiu 2 caminhos distintos. O primeiro busca liberar energia de forma lenta e controlada para gerar eletricidade. O segundo busca liberar o máximo de energia de uma vez de forma descontrolada, criando uma arma. Fisicamente, ambos usam a quebra do núcleo atômico, mas as exigências materiais e os ritmos de reação são completamente diferentes. Confundir um reator com uma bomba é o primeiro passo para não entender o que aconteceu em 1986. Para compreender a diferença irredutível entre o que explodiu no Japão e o que derreteu na União Soviética, precisamos entrar no mundo dos isótopos. O urânio possui exatamente 92 prótons no núcleo. Isso nunca muda. O que muda é o número de nêutrons. Átomos do mesmo elemento com números diferentes de nêutrons são chamados de isótopos. No caso do urânio, 2 deles importam para toda essa história: o urânio-235 e o urânio-238. Eles possuem comportamentos opostos. O urânio-235 é instável e fissiona com facilidade quando atingido por um nêutron. Já o urânio-238 é estável, atua como uma esponja e tende a apenas absorver nêutrons sem se dividir. E aqui está o detalhe que raramente é explicado. A natureza não entrega combustível explosivo pronto. Mais de 99% de todo o urânio extraído naturalmente da Terra é urânio-238, menos de 1% é urânio-235. Quando um nêutron atinge o urânio-235, o núcleo se parte, libera energia e ejeta 2 ou 3 novos nêutrons. Esses nêutrons atingem outros núcleos de urânio-235, repetindo o processo. É a reação em cadeia. Mas, para que essa reação gere uma explosão, esses nêutrons precisam encontrar novos alvos muito rápido. Se não houver núcleos suficientes de urânio-235 por perto, a reação simplesmente morre. É por isso que construir uma arma nuclear exige enriquecimento. Esse processo remove mecanicamente o urânio-238 e concentra o urânio-235. Armas modernas exigem pureza acima de 90%, embora a bomba específica de Hiroshima tivesse cerca de 80% de pureza. Esse ambiente hiperdenso permite que praticamente cada nêutron encontre instantaneamente outro núcleo instável, liberando toda a energia em milionésimos de segundos. Por outro lado, o combustível de um reator nuclear civil possui um enriquecimento drasticamente menor, entre 3% e 5%. A esmagadora maioria do material dentro do reator é urânio-238. Essa é a reação física irrefutável pela qual um reator nuclear não pode explodir como uma bomba atômica. É um limite ditado pelas leis da física de partículas, não uma opinião. Mesmo que todos os sistemas falhem, o excesso de urânio-238 atua como um freio intransponível. Em agosto de 1945, o Projeto Manhattan resultou em 2 armas lançadas sobre o Japão. Em 6 de agosto, a bomba de urânio Little Boy atingiu Hiroshima.
3 dias depois, a bomba de plutônio, Fat Man, atingiu Nagasaki. Para entender por que essas cidades não apenas sobreviveram, mas voltaram a ser plenamente habitadas, a maior delas, Hiroshima, hoje abriga mais de 1 milhão de pessoas, precisamos olhar friamente para os números e para a geometria da explosão. A bomba Little Boy carregava em seu núcleo apenas cerca de 64 quilos de urânio enriquecido. No momento da detonação, a reação foi tão rápida e violenta que a bomba destruiu a si mesma antes de consumir todo o combustível. Desses 64 quilos iniciais, apenas cerca de 1 quilo de urânio efetivamente sofreu fissão. Todo o impacto da arma, que gerou a energia equivalente a cerca de 15 a 16 quilotons de TNT, veio dessa fração mínima de massa. O fator decisivo para a recuperação da cidade foi a altitude. A bomba não tocou o chão. Ela foi detonada no ar, a cerca de 600 metros de altitude em relação ao solo. O objetivo tático era maximizar a onda de choque atmosférica e o calor imediato para destruir edifícios. No entanto, essa geometria teve uma consequência ambiental crucial. Como ocorreu no ar, a imensa maioria do material radioativo não interagiu diretamente com o solo ou com a água da cidade. Ele foi vaporizado e carregado para a alta atmosfera na famosa nuvem cogumelo, sendo diluído por correntes de vento globais. O pulso de radiação inicial foi letal e instantâneo. Porém, assim que a reação em cadeia se encerrou, a fonte de emissão parou. A radiação secundária deixada nos destroços caiu drasticamente nas primeiras semanas, permitindo em poucos anos o retorno seguro da população para a reconstrução. O cenário radiológico que a humanidade encontraria 41 anos depois seria radicalmente diferente, não ocorrendo no ar e não envolvendo meros 64 quilos de material. Na noite de 26 de abril de 1986, na Ucrânia soviética, a unidade 4 da usina de Chernobyl não continha nenhuma bomba. O reator em operação abrigava em suas entranhas o inventário de cerca de 180 toneladas de combustível nuclear de baixo enriquecimento. Chernobyl não foi uma bola de luz instantânea dispersada na estratosfera. O reator rompeu-se no nível do chão. E pior, o coração do reator utilizava imensos blocos de grafite. Esse grafite entrou em ignição e ardeu imensamente a céu aberto por dias, funcionando como uma imensa fornalha lançando cinzas radioativas pesadas diretamente nas correntes de vento na superfície. Diferente de um pulso bélico, a liberação prolongada fundiu elementos letais à terra, à água e à cadeia alimentar. O evento lançou gigantescas nuvens de iodo-131, um isótopo agressivo que decai em cerca de 8 dias, mas que foi rapidamente consumido pelo gado, parando no leite de crianças da região e gerando milhares de casos de câncer de tiroide. Mais graves, a longo prazo, foram as emissões pesadas de césio-137 e estrôncio-90. Ambos possuem uma meia-vida de cerca de 30 anos, significando que permanecerão emitindo radiações perigosas por muitas décadas. É por isso que a zona de exclusão de Pripyat precisou ser evacuada e permanece inabitável para moradia fixa. A contaminação bélica em Hiroshima foi um clarão agudo que se exauriu rapidamente. A contaminação de um desastre de reator no solo cria uma névoa física pesada, ancorada às raízes da Terra de forma duradoura. Não há mistério. Hiroshima consumiu gramas no ar em uma fração de segundo. Chernobyl espalhou toneladas no chão por dias a fio. Mas se estabelecemos que reatores comerciais são fisicamente incapazes de sofrer detonações nucleares, como armas, o que exatamente causou a explosão que arrancou a tampa de 1.000 toneladas da usina ucraniana? O que ocorreu não foi uma explosão nuclear,
mais um colapso termodinâmico e uma colossal explosão de vapor, fruto de uma engenharia falha e erros humanos em cadeia. A Unidade 4 era um modelo batizado como Reator RBMK, um projeto soviético concebido nos anos 60. Ele sofria de um profundo conflito de prioridades. Foi desenhado com um propósito duplo de produzir de forma barata plutônio para o arsenal militar e, ao mesmo tempo, colher energia elétrica para as cidades civis. Para tentar fazer as duas coisas de maneira econômica, usava a água apenas para resfriamento, enquanto gigantescos blocos de grafite funcionavam como moderadores. O reator também não possuía um edifício de contenção robusto sobre ele, padrão no Ocidente. Se essa explicação está trocando o que você achava que sabia pela ciência de verdade, deixa o like e se inscreve aqui embaixo, beleza? Bora seguir, porque o erro que explodiu o reator vem agora. O erro fatal da engenharia do RBMK residia num conceito chamado coeficiente de reatividade positivo. Em reatores modernos com segurança intrínseca, se a água de resfriamento ferver e evaporar, a reação nuclear perde força e desliga naturalmente. No RBMK ocorria o oposto. Se a água fervesse, formando bolhas de vapor, o reator ganhava mais potência. Mais potência gerava mais calor, que fervia mais água, gerando um ciclo em espiral incontrolável de retroalimentação positiva. Na madrugada do acidente, a equipe realizava um teste mal planejado para verificar quanto tempo a turbina forneceria energia após um desligamento. Para executar o teste fora do envelope seguro, os operadores tomaram decisões gravíssimas, desligaram sistemas automáticos de proteção e retiraram barras de controle além do limite permitido. Em plantas modernas, travas físicas e digitais impedem que um humano desligue a própria segurança. Em Chernobyl, isso era possível. Quando os operadores perceberam a instabilidade e apertaram o botão de desligamento total de emergência, descobriram a falha final. As hastes de controle demoravam cerca de 20 segundos para descer totalmente e continham pontas feitas de grafite. Ao entrarem nos canais superaquecidos, essas pontas de grafite aumentaram a reatividade nos primeiros segundos. O botão de desligamento piorou a situação antes de melhorar. O calor saltou brutalmente e a água virou vapor instantâneo, e a força física imensurável da descompressão gasosa explodiu a estrutura do prédio, expondo o núcleo. Hoje o design RBMK foi modificado e as lições de engenharia tornaram o acidente estruturalmente irreproduzível na frota civil moderna.